Olá pessoal, saudações biológicas, minha aluna, meu aluno, minha amiga, meu amigo de todo o Brasil. Eu sou o professor Túlio Bastos do Biomentor e esse é o projeto Ecologia e Ciências Ambientais Enem, cujo objetivo é levar a ciência do mundo vivo para alunos de todo o Brasil. Esse é o vídeo 4 e nesse vídeo nós iremos abordar produtividade primária e as pirâmides ecológicas. Vamos começar então falando de produtividade primária. O que seria a produtividade primária? A produtividade primária pode ser definida como a quantidade total de matéria orgânica produzida por um organismo autotrófico, produzido por um produtor em uma área ao longo de um determinado intervalo de tempo. No entanto, nós poderíamos estimar dois tipos de produtividade primária. A produtividade primária bruta, que seria o total de matéria orgânica produzido na área, e a produtividade primária líquida, que poderia ser estimado como a produtividade bruta, que é o total de matéria orgânica produzido, menos aquela quantidade específica de matéria orgânica que foi consumida durante a respiração aeróbica para a obtenção de energia. Portanto, a relação entre a produtividade primária líquida, a chamada ppl, e a produtividade primária bruta, chamada ppb, seria uma equação muito simples. A ppl é igual a ppb menos R. O que seria o R? O R representa exatamente o consumo de matéria orgânica que o organismo realiza para a obtenção de energia que será utilizada nas diversas atividades celulares que demandam energia. Por exemplo, a divisão de uma célula, a síntese de proteína, a replicação do DNA ou mesmo um transporte ativo através da membrana plasmática, uma bomba de sódio e potássio. Agora, o que é uma pirâmide ecológica? Você sabe o que é uma pirâmide? Observa aqui que a pirâmide é uma representação geométrica, que a gente lembra muito das pirâmides, as famosas pirâmides do Egito, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Você lembra do aspecto lá na geometria espacial, nas aulinhas de matemática, no aspecto de uma pirâmide? A pirâmide é uma forma tridimensional e na ecologia a gente utiliza o termo pirâmide e a forma de pirâmide, essa composição piramidal, para representar ou o número de organismos em cada nível trófico numa cadeia alimentar, a biomassa de cada nível trófico ou mesmo a quantidade de energia contida em cada nível trófico. Portanto, em ecologia nós teríamos três tipos de pirâmides: uma pirâmide de número, uma pirâmide de biomassa e uma pirâmide de energia. A pirâmide de número estima a quantidade de indivíduos, o número de indivíduos contido em cada nível trófico. A pirâmide de massa ou pirâmide de biomassa estima a biomassa daquela população que representa cada nível trófico na cadeia, e a pirâmide de energia estima a quantidade de energia contida em cada um dos níveis tróficos que compõem uma cadeia alimentar. Repare, portanto, que o conceito de pirâmide ecológica está intimamente relacionado ao conceito de cadeia alimentar. No caso da pirâmide de energia, não tem muito mistério. Como nós vimos no segundo vídeo do projeto Ecologia e Ciências Ambientais, onde nós abordamos a questão das cadeias e das teias alimentares, o fluxo de energia é unidirecional e decrescente. Dessa forma, a energia contida no nível dos produtores sempre será maior do que a energia contida no nível dos consumidores primários, que por sua vez sempre será maior do que a energia contida no nível dos consumidores secundários e assim sucessivamente. Dessa forma, a pirâmide de energia nunca poderá apresentar inversão de um nível para o outro. A forma de uma pirâmide de energia, portanto, será sempre aquela forma convencional, a forma piramidal clássica, não podendo haver inversão de um nível para outro. No caso da pirâmide de biomassa também, raramente haverá inversão de um nível trófico para outro. Houve uma situação na década de 70 do século passado, onde uma região específica do Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França,
O pesquisador verificou que havia uma quantidade, uma biomassa menor de fitoplâncton, representando a população de produtores, do que de zooplâncton, que no caso representa os consumidores primários. Isso só foi possível devido ao potencial reprodutivo, chamado potencial biótico do fitoplâncton, que é maior do que o potencial biótico do zooplâncton. Dessa forma, o fitoplâncton em pouco tempo pôde se reproduzir numa escala maior do que o zooplâncton e estabilizar a situação da cadeia. Caso contrário, poderíamos imaginar um desequilíbrio ambiental causado pela diminuição drástica do fitoplâncton e mesmo um desequilíbrio em toda a cadeia alimentar marinha, já que o fitoplâncton representa a base de sustentação das cadeias alimentares nesse tipo de ambiente. No caso da pirâmide de número, geralmente poderá haver inversão. Se a pirâmide de número estiver representando a relação de predatismo de um nível para outro, ou seja, se o consumidor primário tem uma relação de herbivoria com o produtor, tende a diminuir, a pirâmide terá a sua forma tradicional, a sua forma convencional, que é a forma geométrica clássica de pirâmide. No entanto, se entre um nível e outro houver relação de parasitismo, haverá inversão na representação da pirâmide. Imagine, por exemplo, uma árvore em sua copa, 10 ou 15 macacos e sobre esses macacos centenas de parasitas, como pulgas ou carrapatos. Nesse caso, eu poderia ter representando o nível trófico dos produtores uma árvore, os consumidores primários seriam representados por 10 ou 15 macacos e os consumidores secundários seriam representados por uma quantidade muito maior de pulgas ou de carrapatos, havendo uma inversão completa nesse tipo de pirâmide. Já se pensarmos em uma árvore, onde em suas folhas estarão lagartas de lepidópteros, lagartas ou larvas de borboletas, que servirão de alimento para besouros, que por sua vez servirão de alimento numa relação de predatismo para corujas, a pirâmide teria uma inversão apenas no nível trófico dos produtores para os consumidores primários. A partir dos consumidores primários, como os besouros comem as larvas e as corujas comem os besouros, a pirâmide passaria a ter novamente a forma convencional. Sacou esse detalhe aí? Então eu vou repetir para ficar bem construído na nossa cabecinha, para que você possa absorver muito bem esse conteúdo. A única pirâmide que pode demonstrar uma inversão de um nível trófico para outro é a pirâmide de número. A pirâmide de energia e a pirâmide de biomassa, geralmente elas terão o aspecto convencional, não havendo inversão. Em que situação em que a pirâmide de número demonstra inversão de um nível para outro? Sempre que estiver havendo relação de parasitismo. Como, em geral, o número de parasitas é muito maior do que o número de hospedeiros, haverá inversão de um nível trófico para o nível trófico seguinte. No caso da relação ser uma relação de predatismo, no geral, o número de presas é maior do que o número de predadores. E as presas servem de alimento, como nós veremos no próximo nível, onde nós iremos abordar a questão das interações ou relações biológicas. As presas servem de alimento para os predadores e, portanto, havendo um número de predadores menor do que o número de presas, a pirâmide também tem o seu aspecto convencional. Belezinha? Então nós falamos nesse vídeo de produtividade primária, a produtividade primária bruta, a produtividade primária líquida e também abordamos as questões das pirâmides ecológicas, pirâmides de número, pirâmides de massa e pirâmide de energia. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, clique no sininho para receber as outras notificações, deixe o seu joinha pra gente aí, ficaremos muito agradecidos. Compartilhe com seus colegas, siga-nos nas redes sociais. Desejamos para você um excelente estudo, muito sucesso em sua empreitada aí no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como nos outros vestibulares. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!